Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila, eu estou falando aqui em nome do IBDPE e a gente está dando início, então, ao evento organizado hoje pela nossa diretora Viviana Fontella e iremos tratar do tema corrupção e compliance. Para debater sobre o tema hoje, nós temos um ilustre convidado, que é o professor Gustavo Scandelari, um grande amigo do IBDPE há tempo já, foi um dos fundadores, né, do Instituto, há alguns anos atrás. Professor Gustavo é doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, membro da Comissão de Compliance da OAB Paraná e é advogado criminal. Temos também hoje, para tratar sobre o tema, a professora Bibiana Fontella, que é mestre... Tem um som aqui. Temos também a professora Bibiana Fontella, que é mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professora de Direito Penal, é diretora do IBDPE e advogada. Antes de tudo, né, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos que estão aqui. É uma grande satisfação para o Instituto ter tanta gente seguindo, acompanhando e participando dos nossos eventos, né? Gostaria também de convidá-los para acompanhar o Instituto nas redes sociais, né? Acompanhar no Instagram, no nosso Facebook, se inscrever para receber as atualizações do site, participar, né? Temos uma seção de artigos em que nós recebemos aquelas publicações dos interessados e enviar seu material para a gente. Então, mande, compartilhe, né? Faça parte do Instituto, isso é muito importante para o nosso crescimento e para que a gente possa continuar divulgando ideias e conhecimentos e as principais novidades aí do direito penal econômico, né? Então, eu vou passar desde já a palavra para Bibiana Fontella, para que ela possa tratar com a gente, iniciar, então, essa nossa mesa de debates tratando sobre o tema de corrupção. Bibiana, é com você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Camila. Obrigada aí pela participação no evento. Agradeço também ao professor Gustavo Scandelari, que aceitou o nosso convite. E venho contribuir aí com algumas indagações sobre o tema da corrupção. Bom, no Brasil, o nosso Código Penal optou por tratar a corrupção de duas formas apenas. Então, nós temos a corrupção passiva, que é aquela realizada pelo funcionário, aquela praticada pelo funcionário público, e nós temos a corrupção ativa, que é aquela praticada pelo particular. A corrupção passiva está prevista no artigo 317, né? E a corrupção ativa no 333. A diferença fundamental que nós vamos ter, e que é um problema jurisprudencial e doutrinário bastante discutido, está na seguinte situação. Na corrupção passiva, nós temos a expressão no tipo penal de que o agente público recebe, aceita ou solicita a ação indevida em razão da função. Enquanto que na corrupção ativa, o particular faz a promessa de vantagem indevida para fim de que o funcionário público realize um ato de ofício. Nessas duas categorias nós temos tipos amplos. Então, nós não temos corrupções específicas, como vamos ver em outros países, em países da Europa, e são tipos muito amplos e restritos, de modo que qualquer particular que cometa uma corrupção, que ofereça dinheiro a qualquer agente público, pode estar cometendo uma corrupção ativa, independente do agente ou do ato de ofício a ser praticado,
assim como o funcionário público que aceitar ou receber ou solicitar a vantagem indevida vai praticar corrupção passiva, independente da situação. Então, dessa forma, o que acontece? Fica a cargo do julgador, na hora da dosimetria da pena, fazer essa adequação do caso concreto, discricionária e limitada dentro ali da pena de 2 a 12 anos. Ambos têm essa pena. De certa forma, a questão da corrupção, ela é matéria de política criminal internacional desde ali de 97. Então, nós tivemos a Convenção sobre o Combate à Corrupção dos Funcionários Públicos Estrangeiros no Comércio Internacional, em 97, a qual foi promulgada pelo Brasil no Decreto 3678 de 2000, tá? E, de certa forma, esse movimento internacional começou aqui em 97, promulgado em 2000, e isso foi trazendo alterações legislativas no âmbito do direito interno. É sempre importante a gente avaliar o direito internacional no aspecto do crime e ver o quanto ele influencia e vem dando a partir aí das tendências de globalização no direito interno. Então, o que a gente teve? A gente teve a alteração da lei, pela Lei 10.763 de 2003, que ela trouxe o aumento da pena de corrupção. Então, hoje a pena de corrupção, a partir de 2003, é de 2 a 12, tanto a corrupção passiva quanto a corrupção ativa. A gente vê que essa lei trouxe apenas a alteração pena da corrupção, tá? E a alteração também no artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, no sentido da progressão de regime nos crimes contra a administração, aí não é só no aspecto da corrupção, eles estarem vinculados à reparação do dano. E aí, nesse momento, desde essa época, a gente já tem uma discussão anterior sobre uma ideia de se haveria uma simetria entre os dois tipos. Em qual sentido? Se a gente precisaria exigir na corrupção passiva ou a vinculação do ato de ofício. E isso, nós podemos uma alteração na posição jurisprudencial e uma alteração nessa política criminal. De que maneira? No caso, nós tivemos a ação penal 300, que é o conhecido caso Collas, na qual o STF entendeu naquela oportunidade e rejeitou a denúncia. Ele entendeu pela necessidade do ato de ofício na corrupção passiva. E por que isso é um problema a ser discutido até o STF? Porque na corrupção passiva nós não temos na lei a exigência do ato de ofício, nós temos apenas em razão da função. Só que isso foi pela doutrina por muito tempo e na jurisprudência, né, nós tivemos por muito tempo também esse reconhecimento da necessidade do ato de ofício, só que isso foi sendo alterado. Então, nós tivemos, então, a ação 470, conhecido caso Mensalão. Nesse caso, nós precisamos ter uma flexão da necessidade do ato de ofício. Precisa estar caracterizado, mas ele pode ser um ato de ofício potencial, na ideia de que ele seria determinável, mas não precisaria estar determinado no momento dentro da vantagem indevida. E nós tivemos, de certa forma, um inovador entendimento da jurisprudência no STJ, no caso do recurso especial 17.45410, que foi de relatoria inicialmente do ministro Sebastião Reis, mas em razão da divergência, a relatoria ficou para a ministra Laurita Vaz, em que nós temos uma interpretação inaugural ali, no sentido de que a vantagem indevida solicitada ou aceita ou recebida pelo funcionário público,
ela não precisa estar causalmente vinculada ao ato de ofício realizado pelo funcionário. Lá, o que acontecia? O ato de ofício ao qual o funcionário pratica, ele não estaria dentro das atribuições daquele funcionário. E o entendimento da STJ foi no sentido de que não haveria essa necessidade de relação causal entre as atribuições do funcionário e a vantagem devida recebida ao ato de ofício que se pretenderia que fosse praticado. Isso, de certa forma, foi um pouco na contramão do que o STF já tinha entendido na ação 694, no qual a ministra Rosa Weber entendeu que não há necessidade de ato de ofício. Então, assim, o que a gente pode fechar até aqui? A jurisprudência e a lei foi tendo as suas alterações com relação ao combate à corrupção, digamos assim, é um discurso e é uma política bastante forte no momento atual, e veio se alterando nesse momento, só que, de certa forma, algumas coisas foram se adaptando. Então, assim, o que nós temos de definido dentro da jurisprudência brasileira? Não precisamos de ato de ofício. E, nesse sentido, o STF entendeu, na ação penal 694, de relatoria da ministra Rosa Weber, que o ato de ofício realmente não é necessário, mas precisaria, pelo menos, um nexo causal entre a vontade e as funções do agente, as funções do funcionário público. Só que isso foi alterado nesse julgamento, que não é nem tão recente, mas é o que recentemente alterou o entendimento da jurisprudência, que é o entendimento da ministra Laurita Vaz. Então, bastaria que o funcionário recebesse os valores e não importaria em qual situação ele está. E aí, essa corrupção é uma voz muito forte que nós temos. E como que a gente analisa isso sob um aspecto de causas, se há uma impunidade efetivamente no Brasil, e como que nós temos esse impacto no desenvolvimento socioeconômico. Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente indagar, e como eu disse, são algumas indagações sobre o crime de corrupção que eu quero trazer, não trago respostas, mas, assim, nós tivemos sempre, por muito tempo, aí até hoje na jurisprudência você encontra a ideia de que o bem jurídico da corrupção seria a moralidade. Só que aqui eu questiono, porque, assim, tanto nos tratados internacionais que vêm a trazer esse enfrentamento da corrupção como necessária, como em vários outros estudos que nós temos, e aí chegando ao compliance, ao final, nós temos a questão da ordem econômica ou da ordem econômica social. Então, talvez a questão da corrupção, nós temos que começar a ver ela a partir de um outro aspecto. E nesse sentido que nós vamos ter a lei anticorrupção, tá? A lei 12.846/2013. Essa lei não é uma lei criminal, ela não vai trazer tipos penais, mas ela vai trazer a responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica. Tá? Sabemos, e não vou entrar aqui nesse aspecto porque não é o objeto, mas no Brasil a responsabilidade penal da pessoa jurídica ainda é apenas no aspecto dos crimes ambientais, na Lei 8605 de 98. Mas há algumas vozes, vamos dizer assim, que defendem a responsabilização penal da pessoa jurídica para outros meios, mas não é esse o aspecto a ser tratado aqui. Só que na lei anticorrupção, o que nós temos? Nós temos essa ideia de combate à corrupção dentro das empresas. E aí, no artigo 7º, inciso 8º, ela traz a ideia dos programas de integridade.
a qual foi regulada apenas ela é de 2013, mas apenas em 2015 ela foi regulada pelo Decreto 84 de 2000, que traz esses programas de integridade no seu artigo 41. Nesse aspecto da lei anticorrupção empresarial, assim, nós temos aí o conceito mais abrangente dos atos de corrupção, vamos dizer assim. Desculpa, não dos atos de corrupção, dos atos ilícitos considerados pela lei. Então, nós temos a possibilidade das questões de fraude da licitação, da questão da corrupção em si, de organização criminosa e de outros fatos que podem ali estar vinculados. Então, podemos dizer que ela traz um aspecto, porque ela é nomeada como lei anticorrupção, mas ela não traz aquele aspecto que eu coloquei inicialmente da corrupção, como nós temos no artigo 317 e no artigo 333. Ela traz um aspecto mais amplo. E ela traz claramente como a lei, como a corrupção, como um fenômeno que influencia o desenvolvimento econômico-social. Ou seja, mais uma vez, a gente está vendo a corrupção por um aspecto de influência econômico-social. E aí ela traz, claro, a lei anticorrupção ela vai ter algumas influências internacionais, como a Convenção Nacional, como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, como a Convenção Interamericana contra a Corrupção e a própria Convenção de Palermo, que inseriu a corrupção dentro dos tipos. Então, ela trouxe essa colocação internacional do combate à corrupção, que vem inegavelmente influindo a política criminal interna. E um detalhe importante é que a lei anticorrupção ela traz a regulação dos financiamentos de campanha dos partidos políticos. Só que isso de certa forma, é o objeto pela Lei 550, que na qual considerou que as pessoas jurídicas não poderiam fazer financiamento de campanha. E aqui eu trago algumas indagações que nós temos aí sobre a corrupção. É inegável que nós viemos tendo uma alteração político-criminal no aspecto legislativo, a qual também foi influenciando o posicionamento jurisprudencial, tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional. No âmbito internacional, foi colocada essa necessidade de preocupação da corrupção com o comércio internacional, e isso foi trazendo as afetações ao direito interno. O questionamento do bem jurídico, de como isso poderia, de como o bem jurídico seria tratado aqui na corrupção, se seria a partir da ideia de moralidade da administração pública, ou se ele seria realmente um outro aspecto, um aspecto a partir da ordem econômica. E daí nós temos um problema que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Nós temos os problemas de estrutura delitiva da corrupção. O Brasil, como eu falei no começo, o Brasil tomou a postura de trazer tipos muito amplos e restritos. Então, nós temos a corrupção passiva e o tipo de corrupção ativa. Nesse aspecto, por exemplo, assim, um guarda de trânsito que eventualmente flagrou um motorista alcoolizado dirigindo, e esse motorista lhe oferece valores, vantagem devida para não o autuar pelo fato de dirigir embriagado, tanto no aspecto criminal como administrativo, esse guarda ele vai cometer o crime de corrupção. E esse crime de corrupção cometido pelo guarda,
nas suas devidas proporções de discricionalidade no eventual julgamento, acaba sendo o mesmo crime de corrupção praticado por um senador que recebe, eventualmente, valores para votar de determinada forma. Ou de outra maneira, aquela ideia de compra de boas relações, que a gente pode verificar em algumas situações que já vivenciamos na justiça brasileira, em que o particular, no caso, em grande maioria, o empresário, oferece para os tanto deputados, senadores, membros do executivo, enfim, oferecem valores para ter uma boa relação com aquele político. Não há necessariamente um ato de ofício vinculado. E é nesse sentido que a jurisprudência brasileira vem trabalhando com a questão de afastamento do ato de ofício por parte do funcionário público. Só que o problema que nós temos aqui é que no Brasil nós não estamos por fazer especificações da corrupção. Então, a corrupção do agente político é a corrupção do guarda de trânsito, ou a mesma corrupção do cartorário que recebeu valores para fazer com que um processo fosse ou não fosse movimentado. Em outros países, nós vamos ter a corrupção privada, que é um tipo que nós não temos no Brasil, nós vamos ter a corrupção política ou de parlamentar, que é um tipo específico, a corrupção no âmbito dos esportes, a corrupção no âmbito dos funcionários da saúde pública, que são tipos realmente que precisam ser analisados dentro das suas especificações. Em especial, a questão da corrupção política vai trazer elementos um pouco mais delicados, no sentido, o funcionário público convencional, o guarda, como eu falei, ou o funcionário público que é membro ali que trabalha eventualmente numa vara, enfim. E esse funcionário não trabalha com dinheiro público diretamente. Já o político recebe dinheiro público para financiamento de sua campanha eleitoral. Então, a relação do político com o dinheiro, da corrupção política com o dinheiro, ela é muito diferente, a corrupção política, ou seja, o parlamentar em si, ou o membro do executivo, ele vai ter uma relação muito maior e muito mais volátil com os diversos setores da sociedade, inclusive os empresários, que é muito diferente do funcionário público convencional que a gente conhece. Então, essa diferenciação que a gente não tem no Brasil acaba trazendo os diversos problemas que a gente acaba tendo. Então, por exemplo, assim, nesse recurso especial que eu comentei da Laurita Vaz, ela menciona sobre essa situação. Então, se a gente flexibilizar ou se a gente não tratar com rigor o funcionário público convencional, como que vai ser a situação com um político com a corrupção política? A corrupção política, invariavelmente, é a que mais preocupa, mas ao mesmo tempo, a nossa lei deixa isso de forma muito irrestrita e sem as garantias que devem ser analisadas de forma bastante cautelosa. E aí, nisso, vem a lei anticorrupção e traz a responsabilização de políticas na esfera civil e na esfera administrativa a partir do direito administrativo sancionatório, para fim de trazer esse controle. Há diversas críticas a essa lei e a forma de como ela trouxe a questão do compliance para para ter essa prevenção por parte das empresas. Então, as empresas que aplicam esses programas de integridade teriam algumas diferenças em hipótese de terem alguma ação com o poder público. Contudo, na questão da natureza jurídica e esses programas de prevenção de compliance, e as críticas, eventualmente, que possamos trazer,
Eu vou deixar com o nosso professor Gustavo Scandelari, membro aqui da nossa mesa, que ele vai trazer justamente esse ponto, e daí para a gente poder fomentar esse debate de forma mais acirrada. Obrigada. Obrigada, Viviana. Obrigada pela excelente exposição. Acho que você trouxe questões realmente muito... que são alvo de muita reflexão e ponderação, especialmente quando a gente trata da lei anticorrupção, que trouxe uma série de questões para o nosso ordenamento, para a prática, e, enfim, que nos geram, né, muitas indagações. Mas eu vou passar a palavra, então, para o professor Gustavo Scandelari. Espero que ele tenha todas as respostas para os nossos problemas. E, enfim, para que ele contribua ainda mais com o evento. Gustavo, é com você. Obrigado. Olha, isso me incomoda bastante também, a questão de esperar respostas, né? É o que todos buscamos. É por isso que eu tentei colocar aqui no final da minha fala propostas de soluções. Porque bater e criticar é fácil, né? Isso é meio que o lugar comum. Mas eu vou tentar sair um pouquinho desse lugar comum. Mas eu quero começar agradecendo o Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, nosso valoroso IBDPE, na pessoa da Bibiana Fontella, colega de advocacia e de academia, a quem muito respeito e quem parabenizo pela fala de agora com relação ao crime de corrupção em geral, que também já me parece que poderia aproveitar muito de uma inovação legislativa no que diz respeito à criminalização da corrupção privada, pelo menos na minha opinião. Né? A criminalização da corrupção privada e compliance andam de mãos dadas na prevenção aos grandes crimes de hoje, que envolvem pessoas jurídicas, né? Já que a maior parte dos corruptores são agentes privados e os grandes agentes privados, como as grandes corporações. Né? Nada impede que as empresas já coloquem nos seus programas de compliance normas de prevenção da corrupção privada, né? Mas aí uma prevenção que vem disciplinar e moralmente antes, já que não temos normas sobre isso no nosso país, e é necessário. E quero também dizer que estou muito feliz de estar aqui ao lado da Camila Furigo, de quem eu gosto muito, com quem tive a honra de trabalhar por longos anos aqui na DOT Advogados, que hoje trilha uma carreira aí solo na academia também, fazendo uma pesquisa muito importante em compliance na USP, né? Que me enche de orgulho. Fico muito feliz, Camila, de poder estar aqui também com você. Pessoal, eu preparei uma fala bastante breve e mais abrangente. Eu já tive diversos tipos de relacionamentos com o compliance, né? E hoje nós estamos num pé assim de um pouco de ceticismo, né? Eu já fui mais otimista, né? E continuo otimista, né? Mas talvez com um pouco mais de pé no chão em relação ao que isso significa para a nossa sociedade hoje. Tá? Então, o que eu me proponho aqui a falar com vocês é críticas ao compliance jurídico e propostas também, que não sei se são respostas, Camila, mas são pelo menos ideias. Né? Então, antes de falarmos sobre as críticas e as propostas, eu preciso estabelecer duas premissas nas quais eu me baseio sempre que eu falo sobre esse assunto. Então, primeiro, como eu sou advogado e também tenho formação em direito, quando eu falo de compliance, eu falo de compliance jurídico. Tá? Esse é o meu local aqui, meu quadro de mundo é esse. Então, eu não falo de compliance do ponto de vista de business, não falo de compliance como uma ferramenta de gestão, nem do ponto de vista das instituições financeiras, como, por exemplo, os reguladores fazem. Né? Tudo isso é compliance, e isso talvez seja mais compliance do que isso que nós tratamos aqui no nosso mundo de direito. Tá? É importante que a gente tenha noção de onde nós nos encontramos, nós aqui, eu digo nós do direito, né, quando nós pegamos esse assunto e nos propomos a pesquisar. Né? Trata-se de uma noção, um vocabulário que tem uso técnico em uma área que é financeira há mais de 100 anos, obviamente nos Estados Unidos. Né? E isso vem para cá no Brasil no início desse século. Tá? As primeiras obras que foram publicadas sobre direito e compliance no Brasil são dos anos 2005 em diante, e só depois da lei anticorrupção é que isso começa a se tornar algo mais efusivo, como hoje é.
né? Então, a gente ainda está tateando no que diz respeito ao compliance jurídico, né? Nós, no Brasil, outros países estão mais avançados, mas é algo que não nos pertence, também pertence um pouco, mas muito menos do que pertence para outras profissões, tá? Então, eu trato de compliance jurídico. Eu não ignoro todas as outras feições que tem esse instituto, tá? Mas eu sei que eu ignoro os usos delas, porque simplesmente não são da minha aplicação, né? Do meu dia a dia. E é por isso que eu acho que o melhor compliance officer hoje, frequentemente, não é um advogado, tá? É alguém que tem noção de gestão, noção de economia, noção de administração, é alguém com formação multidisciplinar. E, lamentavelmente, no Brasil, quando se fala em produção de conhecimento jurídico, acadêmico, é um conhecimento, basicamente, na melhor das hipóteses, técnico, né? E ser técnico, ser muito especialista em uma área do direito é cada vez menos bom. Hoje a gente tem várias inovações, tecnologias disruptivas, e tudo isso aproveita ao compliance, tá? Então é importante a gente ter essa noção, tá? Para, enfim, dar a esse instituto a importância que ele merece, tá? E é justamente isso, já está ligado a uma outra crítica. A segunda premissa é assim, se a gente está falando de compliance jurídico, ou seja, compliance no direito, convém aquela pergunta que sempre os professores falam, né, nos bancos acadêmicos de bacharelado. Qual é a natureza jurídica deste instituto? Né? A gente aprende a natureza jurídica de um monte de coisa nas aulas de direito, né? Então, se a gente está trazendo compliance para o mundo de direito, nada mais justo do que nos perguntarmos qual é a natureza jurídica deste instituto. E isso está ligado a uma das principais críticas ao compliance no direito, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um problema de identidade, é uma crise de identidade, né? Mas, na minha opinião, eu procuro trilhar um caminho no sentido de que o compliance jurídico tem natureza preventiva, tá? Ele é única e exclusivamente um mecanismo de prevenção de ilícitos. Compliance não está ligado no direito, tá? Não em outros âmbitos. No direito, ele está ligado à prevenção de ilícitos. E a partir do momento que a gente se dá conta disso, a gente também estabelece automaticamente alguns limites, né? Como, por exemplo, para citar um só exemplo, se um gestor, um executivo de uma grande empresa tem que tomar uma decisão, e essa decisão é pelo negócio mais lucrativo, em detrimento do negócio que gere prejuízo, mas seja o menos arriscado, a recomendação do departamento de compliance tem que ser pela decisão que gere prejuízo, mas seja menos arriscado, tá? Porque isso significa prevenção de ilícitos. Eu sei que não é isso que os executivos querem ouvir, mas eu não sou executivo, tá? Eu sou advogado, eu estudo compliance jurídico. E eu acho que isso é compliance bem aplicado, tá? Outras coisas, na minha opinião, podem ser outros tipos de compliance, mas pelo menos não corresponde a essa feição. E trazendo aqui um pouco mais próximo ao nosso também nosso foco, que é o direito penal, né? Eu tenho formação em direito penal, sou advogado criminalista, então óbvio que eu não consigo fugir muito disso, tá? Então, aqui falando em compliance jurídico como natureza de prevenção, nós estamos falando em prevenção de crimes. Ele não serve só à prevenção de crimes, obviamente, ele serve à prevenção de tudo que é tipo de ilícito, na minha opinião, inclusive ilícitos deontológicos, ilícitos disciplinares que são estabelecidos nos códigos de conduta das empresas, tá? Desde que, claro, não fira liberdades e direito de crença e opinião de cada um, tá? As empresas têm essa autonomia. Então, ilícitos em geral. E falando em compliance em direito penal, já aproveito também para fazer reserva às expressões como, por exemplo, criminal compliance, né? É uma expressão corrente na literatura, né? Na minha opinião, não é correto falar em criminal compliance, tá? Compliance é uma coisa, né? Compliance jurídico é um mecanismo de natureza preventiva, tá? E como tal, ele serve para prevenir, porque é só isso que ele faz no direito, ilícitos de quaisquer naturezas, ilícitos trabalhistas, ilícitos tributários, ilícitos cíveis e também ilícitos criminais. Então, criminal compliance é uma palavra que, no meu entendimento, não é diferente de compliance jurídico, né? É compliance jurídico aplicado ao direito penal. Eu sei que essa é uma expressão corrente e me parece que os norte-americanos, que são os titulares no que diz respeito ao significado do vocábulo compliance, não veem muito sentido também na expressão criminal compliance. Isso é algo surgido na academia, nos bancos da academia do direito, tá? Então, fica aí a minha ressalva, pelo menos, obviamente, que sem qualquer problema, quem quiser pensar diferente. E compliance em direito penal, basicamente você pode exaurir compliance no direito penal, que seria o criminal compliance, em 3 grandes pontos,
né? Nota em direito penal, não direito processual penal. Compliance como fundamento de imputação de responsabilidade criminal, né? Você pode discutir sobre isso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o compliance como elemento de interferência na resposta penal, né? Qual o significado do compliance na dosimetria da pena, né, de crimes. E terceiro ponto, compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é basicamente imputação mais dosimetria, só que para pessoas jurídicas e não para pessoas físicas. Esses são os pontos de interseção entre compliance e direito penal. Esses são os assuntos mais comuns quando se quer tratar do compliance criminal. E que normalmente as pessoas fazem nesses 3 pontos é comparação de legislação nacional brasileira, né, e estrangeira, bem como comparação de literatura nacional e estrangeira a respeito desses assuntos. Até porque vocês devem saber que aqui no Brasil nós estamos muito defasados no que diz respeito à lei nesses 3 pontos, né, defasados para ser bastante elogioso em relação ao nosso atual estado em relação a esses pontos. Então, só para falar um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, se a gente fala de compliance como fundamento de imputação, né, de responsabilidade criminal, eu lembro daquela fala de Jesus Maria Silva Sanches, que diz que o paradigma penal do futuro é responsabilização pela ausência da ação devida em negócios de risco. Ou seja, o foco da criminalização e da punição criminal no futuro vai ser crimes omissivos em negócios envolvendo grandes empresas. Tá? Então, é esse o papel de importância que a ideia de compliance assume também para nós. E aí que se estudam os mecanismos de responsabilização do compliance officer, né? Chamado compliance officer, né? E dúvidas como, por exemplo, quais são os limites da sua responsabilidade, né? Sempre que ocorre um crime na empresa e o compliance officer não impediu, ele vai ser punido pela ocorrência desse crime? Ou ele nunca deve ser punido porque ele não é o administrador da empresa? Enfim, o que é necessário exigir para que esteja configurada a responsabilidade criminal do compliance officer? Tá? São dúvidas que ainda existem, apesar de muitas dessas perguntas terem resposta já mais ou menos solidificada na literatura. Né? É corriqueira, inclusive, e lamentável a contratação a peso de ouro no mercado desses profissionais para que eles assinem documentos que digam que ele tem responsabilidade criminal antes mesmo de o fato ter ocorrido. Né? Documentos que, no meu entendimento, são nulos desde logo. Mas, de forma rápida, a ciência da produção do risco e a ausência da ação devida é o que basta, da ação devida é o que basta para que se responsabilize o compliance officer, claro, desde que ele podia agir também, né? A omissão que pode ser sempre dolosa ou imprudente. Não vou falar aqui dos crimes omissivos, porque não é isso que a gente se propôs nesse momento. Mas o que se recomenda sempre é que o compliance officer não assuma faculdades executivas na empresa, né? Se ele tem poderes de tomar decisões executivas, ele também deve assumir responsabilidade por essas decisões. Então, quanto menos decidir, menos controle ele tem. E se não tem domínio do fato, ele, em regra, não poderá ser responsabilizado, né? Somente pelas recomendações que ele não deu, pelas funções de orientação que ele não executou. O segundo ponto, falando sobre compliance como elemento de interferência na resposta penal, primeiro, eu entendo que a gente não tem nenhuma lei aqui no Brasil, né, que diga a respeito dos efeitos do compliance para crimes, para punição de crimes, expressamente falando. A gente tem a lei de lavagem, tá? Só que não fala sobre a dosimetria do crime, não fala sobre a imputação do crime de lavagem. A gente tem a lei anticorrupção, que, como a Bibiana bem lembrou, não é uma lei criminal, né? Então, o que significa você ter um programa de compliance idôneo na hora da dosimetria da pena? Isso significa uma avaliação boa de culpabilidade na primeira fase da pena? Significa circunstâncias do crime ali também na primeira fase? Ou é uma atenuante inominada na segunda fase? Porque, fora isso, não tem mais nenhuma outra possibilidade. A própria lei anticorrupção diz, aí quando trata de sanções cíveis e administrativas para pessoas jurídicas, né, que programas de compliance poderão ser levados em consideração quando o juiz vai aplicar a sanção. Mas levar em consideração, o que isso significa? Né? Será que é algo bom? Será que é ruim? Poderá ser, é uma faculdade. Né? Então, novamente, também algo totalmente de pouca importância na lei. Né? E, por fim, compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, que para quem pesquisa o assunto sabe que é um grande problema aqui no Brasil. Nós temos só a Lei 9605 de 98, que está absolutamente defasada, né?
e é um tema de fundamental importância de ser disciplinado na lei. Quase todos os países da América Latina aprovaram leis recentes de responsabilidade penal da pessoa jurídica, tá? Nos Estados Unidos também, muitos países europeus também, né? E nessas leis de responsabilidade penal da pessoa jurídica é que normalmente há uma disciplina detalhada sobre programas de compliance também, abordando temas como canais de denúncia, proteção e castigo a whistleblowers, sanções, prêmios em geral, apurações internas e interferências na pena. Tudo isso nós não temos no Brasil, né? E aqui nós já trilhamos aqui o caminho suficiente para a gente poder pontuar as críticas. Vocês já viram várias delas, na verdade, mas trazendo para a realidade brasileira, a atual situação do compliance jurídico em direito penal, eu vejo, então, basicamente os seguintes problemas. Nós não temos uma lei que trate da prevenção específica de crimes em empresas pelo uso de programas de compliance. Não temos. Não temos uma lei que trate da disciplina jurídica do compliance officer para fins de punição criminal no Brasil. Nós não temos uma disciplina geral uniforme para programas de compliance no Brasil. Nós temos várias leis, né, e cada vez mais leis diferentes. Lei de lavagem, lei anticorrupção, lei das estatais, LGPD, e várias leis estaduais e municipais das administrações, né, mas não temos uma disciplina. E cada vez mais que uma nova lei é feita para o seu nicho específico, essa lei trata do compliance de forma diferente, né? Então, nós não temos algo que a gente possa dizer o que na lei é compliance, né, aqui no Brasil. Então, essas omissões, pessoal, e essas defasagens, e essas contradições, são sintomas de algo que por assim dizer, essa é a doença do compliance jurídico, né? E a gente precisa conhecer, então, dar uma rápida passada sobre como ele é tratado em leis brasileiras e leis estrangeiras, para que vocês percebam de modo claro como que é confusa a disciplina legal do compliance e por que isso explica boa parte dos problemas do compliance. Então, melhor do que vocês ficarem, do que a gente ficar falando números de leis e artigos, e centenas de dispositivos, eu fiz essa pesquisa, tá? Eu analisei todas as leis que tratam de compliance dos países da América Latina, todos os países, e também dos Estados Unidos e muitos países europeus. E eu identifiquei que compliance é quase sempre tratado de 5 formas diferentes, tá? Conforme a lei. Então, vejam, leis que tratam compliance como uma mera recomendação, uma mera faculdade não obrigatória, tá? Nós temos a FCPA, o US Code, o Dodd-Frank Consumer Act, o Deutsche Corporate Governance Codex, Bribery Act, legislação da Itália, da Argentina, do Equador e no Brasil a lei das estatais e a LGPD. Tá? Você não é obrigado a ter programa de compliance nessas leis. Agora, tem leis que tratam o programa de compliance como uma obrigação sancionada. Se você não adota, você pode ser sancionado. A SOX, né, Sarbanes-Oxley Act, a legislação portuguesa, legislação chilena, legislação paraguaia, aqui no Brasil só a lei de lavagem, né, que obriga as instituições financeiras, e tem um projeto de lei aqui no Brasil, o projeto de lei 418 de 2020, tá, que propõe que empresas que desejem contratar com o poder público paguem uma multa de 0,02% do contrato se não tiverem programa de compliance. Também há leis que tratam o programa de compliance como uma espécie de pena, uma sanção, ou como uma condição de um acordo, algo negociável, em acordo de leniência, basicamente. Essas leis são a US Sentencing Guidelines, a lei boliviana, a lei peruana e, no Brasil, a lei anticorrupção. Não é uma lei criminal. Também há leis que veem o compliance como um mecanismo de exclusão total da responsabilidade, com uma cláusula de imunidade do empresário, que eu acho algo absolutamente criticável também. Temos isso no Código Penal espanhol, na legislação italiana, argentina, colombiana e peruana. E também tem leis que tratam do compliance exclusivamente como um mecanismo de dosimetria da pena, como, por exemplo, US Sentencing Guidelines, a lei espanhola, a lei italiana, a lei argentina, chilena, colombiana, peruana, e no Brasil, a lei anticorrupção e a LGPD. Né? Então, vejam só, em vários países, e aqui no Brasil especialmente falando, nós temos várias dessas figuras do compliance coexistindo.
né, ao mesmo tempo, dependendo da lei. Então, qual que é a doença de que padece o compliance jurídico? É uma ausência de significado legal, né? Na mesma lei, o compliance pode ser isenção de pena, pode ser condição de acordo, pode ser forma de sanção, ou pode ser um elemento de interferência na sanção. Ele pode significar mais um benefício ao empresário do que um dever de prevenir ilícitos, quando ele é facultativo. Então, essa ausência de uniformidade mínima no tratamento legal dessa matéria revela uma grande insegurança dos próprios governos, em primeiro lugar, quanto ao significado do compliance em sua relação com o direito, né, e as consequências da sua não adoção ou da sua adoção. E essa insegurança, obviamente, que se transmite na prática ao setor empresarial, que se aproveita disso. Né? Óbvio, né? Algo que pode ter um potencial de minimizar o lucro? Não. Eu vou usar e vou aplicar na medida do que a lei me obriga. Se a lei não obriga, eu não vou colocar. E aí que a gente vê muito na prática o compliance sendo tratado de forma doméstica, de forma irreverente, né? Porque a lei permite. Tá? E aí a natureza jurídica, que é para ser de prevenção, acaba sendo, na verdade, nada mais do que uma promessa otimista, mais dos livros do que da lei, porque os nossos legisladores, acredito que nunca foram muito otimistas em relação a isso. Né? E isso também leva a problemas, né, críticas do ponto de vista da atividade do advogado, né? Porque nós aqui, eu no caso advogado, vocês também, né, qual que é o nosso papel nisso tudo? Né? O que a gente faz? O que isso significa na nossa atuação? Qual deve ser a postura do advogado criminalista que atende um empresário que quer prevenir crimes em sua empresa? Então, vejam só, dizendo de forma rápida também, a gente, como advogado criminalista, e desde até há poucos anos, antes desse grande boom da justiça penal negocial, né, com os acordos de colaboração, os acordos de leniência, que a gente começou a atuar bastante, muito também por conta da Operação Lava Jato, que popularizou isso, a gente tinha antes uma noção muito arraigada de que o nosso papel é um papel combativo, né, de que o advogado serve para ser aquele que faz a contradição à acusação. E não quero dizer, obviamente, que isso acabou, muito pelo contrário, isso ainda existe. Quando o cliente se nega a fazer um acordo, nós temos que ir para o embate mesmo, isso continua sendo o nosso papel. Mas agora, de poucos anos para cá, com o compliance, com os acordos, porque está tudo relacionado, né? Compliance pode ser resultado de acordo, e acordo pode levar a compliance, então está tudo relacionado. Agora, a gente não atua mais só em um campo, que é o campo de batalha do processo penal, se for para ser otimista acusatório. Né? Não, a gente também tem um outro campo de atuação, que é uma mesa redonda, em que a gente pode sentar à mesa com as autoridades do nosso cliente, todo mundo, obviamente, de boa fé, né, se espera, e poder chegar a um bom acordo, poder chegar a um consenso. Né? E o nosso papel nesse meio termo pode ser esse também, de fazer essa interface do cliente com a autoridade, falar, escuta, você quer fazer um negócio, você quer abrir uma empresa, e você quer que a tua empresa atenda todas as normas de segurança, todas as regras, então vamos lá, vamos bater na porta das autoridades. Né? Vamos ir lá de peito aberto, já que você está me dizendo que essa é a tua intenção, e vamos abrir o jogo, e vamos fazer convite para as pessoas, vamos perguntar, vamos consultar, e vamos também convidar as autoridades a vir conhecer a tua empresa, já que você não tem medo. Isso é compliance. Então, o advogado tem que internalizar também esse significado de compliance na sua atuação, porque o negócio tem que partir daí, pessoal, tem que partir de nós. Se ficar nessas leis que estão sendo feitas do jeito como estão sendo, e na classe empresarial, que também, obviamente, vai procurar defender aquilo que é seu, porque o governo não obriga, a coisa não acontece. E tem uma ideia que é óbvia, que é a chave para o compliance funcionar, que é colaboração. Colaboração. Tá? Tudo partiu daí. E colaboração genuína, dos dois lados. Então, eu estou dizendo aqui da atuação colaborativa no estilo da autorregulação regulada, de que falavam Fiske e Braithwaite lá na década de 1990, tá? Que eles chamavam de Enforced Self-Regulation. Isso dá para aplicar aqui no Brasil, tá? De uma forma dinâmica, tendo contato com as autoridades, e as autoridades, obviamente, recebendo, né, a classe particular. Né? Porque se não for assim, a gente vai continuar do jeito que a gente está. Vários programas feitos de diversas formas, de acordo com diversas leis, da maneira como cada um quer. Né? Mas, independentemente disso, pelo menos na prática, se vocês forem olhar, aqueles programas que se pretendem bons, que são feitos de boa fé, né, eles têm no mínimo 5 itens. Tá? É importante dizer esses itens aqui, que vocês já conhecem, mas porque eles fazem parte da conclusão na qual eu já estou me encaminhando.
tem identificação de riscos, né, que é a coisa mais importante. Muitos softwares são usados hoje para trabalhar nesse ponto. Formação de cultura propícia à fiscalização, o que é algo muito difícil de avaliar e de medir, obviamente, é subjetivo. Organização, controle e reprovação. Tem que ter especialmente reprovação interna, senão o programa acaba fazendo jus àquela mácula de ser soft law, né, que não acontece nada, que em muitos casos, infelizmente, é. Canais de denúncia e whistleblowers tem que ter com muita tecnologia e tem que ter proteção e castigo para whistleblowers mal intencionados também, que aqui no Brasil são chamados de denunciantes, né? E, por fim, o programa deve prever as suas próprias hipóteses de aplicação. Antes do fato, né, com orientação, fiscalização, treinamento, capacitação, e após o fato, quando entra em jogo o compliance repressivo ou reativo, né, fazendo tratamento de danos, reparação de danos, lidar com crise na imprensa, fazer pedido de desculpa, tudo isso. O programa tem que tratar de tudo isso, né? Agora, falando em uma palavra só, todos esses problemas, todas essas críticas, né, que decorrem basicamente de problemas legislativos que passam por algo de realidade e pessimismo na prática, né, porque o empresário sabe que a coisa está assim. O que mais preocupa é que isso tudo está muito intimamente ligado com o problema da ausência de efetividade, né? Afinal de contas, o que mais importa aqui? Por que você está falando disso, sugestões e tal? Porque a gente quer que o programa funcione, né? E o empresário quer que o programa, pelo menos, pareça funcionar, se ele não quer que funcione de verdade, né? Então, efetividade. Essa é a nossa principal preocupação e esse é o nosso principal problema aqui. Esse tem que ser o principal problema sempre, quando se trata de compliance e direito. Quais requisitos permitem avaliar um programa de compliance como idôneo? Né? Essa deve ser a grande pergunta. E isso também pode ser tratado numa lei. Porque se a gente sabe, e aqui estão as propostas, com o que eu vou terminar essa fala. Se a gente sabe que há um grande descontrole da atividade empresarial no Brasil, né? Porque a gente sabe que as agências de controle são independentes. Cada qual dita suas regras, cada qual pune do jeito que quer. Se a gente sabe que essa desorganização normativa, porque o empresário que quer montar um negócio hoje nem sabe quais normas ele tem que atender, essa desorganização normativa está a serviço do risco, então o Estado cria normas, ele não diz para o empresário quais são, e isso tudo produz mais risco, a gente precisa então de uma reorganização. Essa é a principal proposta. A gente precisa de uma reforma regulatória, tá? Iniciando pela revisão e atualização do estoque regulatório brasileiro atual. Isso já está sendo proposto por administrativistas, por estudiosos do direito econômico, do direito regulatório. Nenhuma dessas é a minha área, tá? Eu estou aqui dizendo basicamente com um pouco que eu li a respeito disso, tá? Fazendo essa reforma regulatória, que é algo a médio prazo, a gente pode ter uma lei uniformizadora a respeito do compliance, tá? Que vai estabelecer a sua identidade como um mecanismo de prevenção jurídica, que vai obrigar as empresas a seguir, empresas em geral, tá? Todas elas, cada qual conforme o seu tamanho, a sua dimensão, tem que ter pelo menos esses 5 itens que eu falei para vocês agora há pouco, tá? E mais medidas novas ligadas ao law enforcement. Medidas como, por exemplo, investimento no modelo de autorregulação regulada, mecanismo do one-stop shop, que foi feito em algumas cidades dos Estados Unidos, em que todas as obrigações dos empresários ficam aglutinadas em uma única autoridade. Isso facilita para o povo, facilita para o Estado. Investimentos em técnicas como Compliance Champions, que é algo que está vindo para o Brasil agora, tá? Monitoramento extensivo, ameaça da sanção de uma forma sutil dentro do programa, investimento em mecanismos de transparência de verdade, as empresas revelar os seus números mesmo quando não precisem, tá? E sanções próprias e diferentes para pessoas jurídicas, como, por exemplo, a sanção de shame, tá? Ligadas à imagem sociocorporativa da pessoa jurídica e não tanto mais multa, que não tem sido efetivo aqui no Brasil, tá? E com isso, pessoal, eu termino. Desculpem pela fala rápida, isso é um problema que eu tenho. Espero que possa ser proveitoso. Sigo à disposição de todos vocês em caso de dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Excelente exposição.
conseguiu realmente aclarar alguns aspectos aqui para a gente. Uma questão que eu sempre me pego refletindo sobre isso, né? Eu também já vivi várias relações com o compliance, né? Já achei que era a solução de todos os problemas. Hoje já tenho uma perspectiva mais crítica, já fico na dúvida se ele realmente é dotado de tanta efetividade. Mas, na verdade, me parece que o problema realmente com relação à efetividade são todas essas questões que você colocou aqui, né? A gente precisa de um controle melhor, a gente precisa de mecanismos de controle, a gente precisa de um investimento adequado, a gente precisa de uma regulação adequada por parte do poder público, né? Hoje a gente não tem uma estrutura de fiscalização desses programas, né? O órgão que a gente tem que fiscaliza isso hoje é a CGU, digamos, né? Não acredito que a gente tenha um outro organismo, uma outra organização, né? Um outro órgão do Estado que regule isso. E até queria te ouvir um pouco sobre isso. Mas aparentemente não temos. A gente tem a CGU que fiscaliza através de medidas, assim, análise de documentos, né? Eles solicitam uma série de documentos que comprovem que a empresa tem um compliance, mas assim, você manda lá os relatórios que a empresa produz unilateralmente, a CGU analisa aquilo, e a partir daquilo vai ser definido se tem uma sanção, uma redução da sanção ou não, né? Com relação, né, quando a gente fala da lei anticorrupção. Então, eu queria até aproveitar, as pessoas estão tímidas para fazer perguntas, até queria ressaltar, né? Fiquem todos à vontade para mandar questionamentos, indagações, fazer comentários, podem mandar aqui no chat que eu leio. Se quiserem abrir o microfone também podem fazer. Mas eu queria ouvir um pouco, Gustavo, o que você entende assim com relação a essa falta de um controle adequado prévio, né? Porque a gente não pode falar de compliance pós-cometimento de ilícito, né? A gente vai falar de prevenção e corrupção, que é isso que se destina ao compliance, mas as medidas que vêm hoje previstas praticamente são todas pós, né, cometimento de ilícito. Então, enfim, queria mais assim entender qual que é a tua opinião sobre isso, se falta realmente um órgão de fiscalização e, né, da estruturação desses programas de compliance. É claro, Camila, veja, eu na verdade estou escondendo o jogo, porque eu já fiz uma pesquisa, eu tenho ideias sobre esse ponto. E quando a minha proposta, de forma geral, é a reforma regulatória, é porque eu sei que justamente falta bastante coisa aqui, né? E eu não me proponho a ter ideias que são pontuais para mudar algo hoje, né? Porque eu acho que o que é necessário em matéria de prevenção por meio de programas corporativos são muitas mudanças. Então, sim, o CGU é quem basicamente faz esse controle hoje no que diz respeito a questões envolvendo empresas e servidores públicos, né, problemas de corrupção, basicamente. Mas a minha ideia é que o compliance seja visto como algo obrigatório para todas as empresas particulares, inclusive aquelas que não tratem com o poder público, independentemente da dimensão delas, né? Essa é uma lei que falta. E aí você diz muito bem, tá, mas e como ficaria a fiscalização? Essa nova lei, ela poderia vir a criar órgãos ou distribuir competências a órgãos já existentes, conforme o nicho econômico de cada atividade da empresa, porque todas essas empresas, elas já são fiscalizadas, né? A empresa que explora meio ambiente já é fiscalizada pelos órgãos ambientais, né? A empresa que produz vestimenta também, né? As instituições financeiras também, né? Então, é uma questão aí é uma questão mais político-institucional, né? E também depende, talvez, até de uma reforma constitucional, em algum ponto. Qual é o órgão que faz a fiscalização melhor de cada nicho, de cada empresa? É por isso que uma das ideias que eu tenho é aquela expressão, que é uma expressão norte-americana. Eu não gosto de ficar falando de expressões em inglês, mas, lamentavelmente, a gente não tem como evitar o fato de que compliance surgiu lá. Eu prefiro até que todas elas sejam substituídas por palavras em português, né? Prefiro o programa de integridade do que programa de compliance. Prefiro agente de integridade do que compliance officer, né? A gente é brasileiro, a gente fala português,
É inaceitável que a gente fique falando de algo que deva ser entendido por toda a população em inglês, né? Mas, de qualquer modo, a expressão é one-stop shop, tá? Que é uma ideia que surge lá nos Estados Unidos, que está sendo aplicada por prefeituras e governos lá, tá? No sentido de reduzir as autoridades de controle de tudo, incluindo tributárias, fiscalização, que são normalmente feitas por guardas municipais, a uma só autoridade lá. E, inclusive, para empresas, para abrir, para fechar empresas, tá? Então, quando eu falo em reforma regulatória no Brasil, e eu sei que está sendo feita uma revisão do estoque regulatório, esse é uma das ideias do governo federal hoje, né? A gente pode justamente distribuir novas competências ou pensar na criação de novos órgãos que ficariam a cargo desse tipo de fiscalização, tá? Isso, o fato de que a gente vai criar portas entre o particular e o governo vai poder facilitar o empresário, dizendo quais são as normas que ele deve vir a cumprir, né? Isso vai ter o potencial de reduzir demandas, né? Fazendo, inclusive, também tornando mais claro quem é a pessoa que foi recalcitrante, a pessoa que não procurou utilizar essas portas, a pessoa que não procurou se aprimorar, a pessoa que teve oportunidades de se aprimorar e não o fez, né? Então, assim, é algo ainda um pouco distante, Camila, né? E admito, muito grande para ser pensado por poucas pessoas, né? É algo que, é por isso que eu inclusive, na minha pesquisa que eu estou fazendo, eu pensei e redigi um projeto de lei tratando de todos esses itens. É algo trabalhoso e algo que, assim, conhecendo a nossa realidade, provavelmente não passará de utopia, mas não deixa de ser importante, não deixa de ser algo em que eu acredite e que estou disposto a divulgar sempre que for necessário. Maravilha, Gustavo. Obrigada. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Temos perguntas? Bibiana, eu queria aproveitar a sua fala e fazer uma pergunta para você. Acho que você comentou sobre as questões, né, legislativas referente à corrupção. O meu questionamento é se você acredita que o fato de haver hoje esferas de sancionamento, além do direito penal, para punir atos de corrupção, se, né, como, por exemplo, tem a lei anticorrupção, temos a lei de improbidade administrativa, temos regras do direito administrativo disciplinar, além do direito penal. Se você acredita que esse, né, assim, amplo sancionamento em diversas esferas, isso pode acabar ocasionando, muitas vezes, consequências danosas, né, para a administração pública, para o próprio administrado, né, se não poderia haver, às vezes, uma simplificação dessa legislação para que tornar os procedimentos mais ágeis e para que a gente possa falar em uma punição efetiva, né, porque quando existem muitas esferas, a impressão que dá é que isso acaba sendo ineficiente, né? Então, enfim, queria que você compartilhasse um pouco do seu pensamento sobre isso. Então, Camila, nesse sentido, até esses tempos, eu vi uma palestra da professora Helena Regina Lobo sobre a questão do direito sancionatório e do direito penal. E ela trabalhou com uma ideia que eu particularmente partilho e trago aqui para vocês, que é uma ideia de que o direito ser visto de uma forma mais sistêmica, e não a partir, vamos olhar a corrupção a partir do direito penal, ou do direito administrativo sancionado, a partir do direito civil, enfim. Talvez esse tipo de, que às vezes a gente tem dizendo que essas esferas são independentes, e que você pode aplicar, sanções diferentes, isso não traz benefício para a administração, nem para a administração pública, nem para os seus administrados, no sentido de ver as coisas tomando uma certa evolução, no sentido de que a corrupção não seja tão
sistêmica, e também para aquele que é punido por esses atos, né? Então, por todos esses aspectos, eu particularmente penso que a gente deveria ter um olhar mais sistêmico, no sentido de uma unidade de sistema e uma efetividade maior. Eu, particularmente, aí, numa experiência da advocacia, eu percebo que o funcionário público, ou até, enfim, aquele que sofre uma situação de improbidade administrativa, pelas consequências da ação de improbidade administrativa, principalmente financeira, eu tenho a impressão, o advogado, o Gustavo também, provavelmente já passaram por essa situação, eu tenho a impressão que o cliente tem mais receio de uma ação de improbidade administrativa do que do processo penal em si, pela forma como a improbidade administrativa acaba sendo levada e como pode vir uma consequência. Então, por exemplo, assim, para uma empresa que faz muita licitação e acaba tendo uma situação de licitação e ele é impedido de contratar o público por determinado período, a sanção para ele, nesse sentido, é muito maior do que, eventualmente, uma sanção criminal. Nós temos um certo encantamento pela sanção penal, pensando que o direito penal, eu acho que é aquele efeito simbólico do direito penal, acredita-se que o direito penal vai resolver as coisas, quando, na verdade, muitas vezes ele só cria mais problemas, ele é uma forma de direito muito diferente de todas as outras. Então, a meu ver, cheguei a responder no sentido que você pretendia, mas, a meu ver, a gente precisa de uma análise mais sistêmica e de uma certa intersecção entre as determinadas áreas do direito, para que a gente possa chegar numa ideia mais efetiva nesse combate que ficou até... Acredito que há várias críticas ao próprio combate à corrupção, da forma como muitas vezes é colocado. Fantástico, Bibiana, obrigada. Bom, pessoal, indago se mais alguém tem alguma pergunta. Se não, a gente vai partir para o encerramento do evento. Acho que estão todos tímidos hoje. Bibiana, vou te passar a palavra, então, para você fazer um pequeno fechamento, né? Algo em torno de 5, 10 minutos, para que a gente possa, então, encerrar essa fim de tarde tão produtivo que tivemos hoje. Antes só de te passar a palavra, queria registrar aqui a presença do nosso conselheiro do IBDPE, o Dr. Rafael Guedes de Castro. Obrigada, Guedes, pela participação, pelo prestígio. Tivemos aqui hoje já nos acompanhando também o Dr. Marlos Arnes de Oliveira. Ele acompanhou o início do evento, acho que precisou se ausentar, mas, Marlos, também fica aqui o registro do nosso agradecimento pela sua participação, né? Agradeço também todos os presentes aqui. Mas, enfim, Bibiana, passo a palavra para você, então, fazer um breve encerramento e, na sequência, passaria a palavra também para o Gustavo. Bom, agradeço aí a todos que estão conosco, também agradeço ao nosso conselheiro Rafael Guedes, ao nosso vice-presidente Marlos, que esteve aí no começo desse evento. Com grande satisfação, falei um pouco aqui do tema da corrupção, que é um tema que eu venho estudando, e estou à disposição aí para qualquer questionamento nas redes sociais, enfim, que todos que estejam aí pretendam, tenham ficado com alguma dúvida e eventualmente não conseguiram fazer qualquer indagação. Acho que é um que vamos ter tudo pela frente, há muita coisa a ser tratada. O Brasil, infelizmente, a gente tem, como o senhor Gustavo mencionou sobre a questão, na questão da corrupção, que
que vem convergir com a questão do compliance, nós temos aí uma legislação deficitária e pouco específica nos diversos temas que devem ser abordados, uma análise do bem jurídico a partir de um outro aspecto, se a gente tiver uma indicação mais específica das diversas esferas de corrupção. Então, eu agradeço a todos, agradeço ao professor Gustavo, que foi excelente a sua fala, muito esclarecedora em vários temas, em vários pontos. Agradeço também as perguntas da Camila e agradeço por estar presidindo aí a nossa mesa. Muito obrigada. Obrigada, Bibiana. Gustavo? Pessoal, eu não tenho nada mais a acrescentar, quero também só agradecer a todos os presentes aqui por terem ficado conosco, especialmente o Rafael Guedes de Castro, cujo trabalho eu conheço e admiro também na área de compliance, o amigo Marlos, que passou por aqui também. Notei também alguns alunos, a Ludmila, o Juliano, agradeço, espero que possa ter contribuído de alguma forma nas pesquisas de vocês. E no mais, eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, se alguém quiser alguma referência, quiser trocar ideia, tiver alguma crítica também, pode me mandar por e-mail depois, não tem problema nenhum. Muito obrigado a todos, pessoal. Bom, obrigada, Bibiana, pelo convite inicialmente, né, de poder presidir essa mesa tão interessante, realmente, que traz temas tão profundos que me interessam muito, né, também adoro estudar esse tema, acho que tem muitas polêmicas e acho que a gente precisa realmente debater todos esses pontos. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, Bibiana, agradeço ao Guilherme Lucchesi, também nosso presidente, pela oportunidade de estarmos aqui hoje discutindo. Gustavo, agradeço pela participação, agradeço pelas palavras, né? Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui hoje. Imagina, fui sua estagiária, fui só aprendiz, né? E hoje poder estar aqui conversando com você, dialogando, para mim é de uma alegria, de uma satisfação assim sem tamanho, né? Admiro muito o seu trabalho como advogado, como pesquisador. Sou só fã mesmo, então agradeço pelas palavras tão carinhosas e agradeço pelo aceite de dividir conosco essa tarde hoje. Agradeço a todos. Alegria toda minha, alegria toda minha. Estamos juntos, sempre que precisar. Obrigada, Gustavo. Pessoal, então agradeço a presença de todos que nos acompanharam hoje. O evento depois vai ser transmitido no YouTube, né? A gente vai subir para a plataforma, mas o IBDPE continua à disposição de vocês, podem mandar e-mails, podem acessar o nosso site, podem fazer perguntas pelas redes sociais, a gente está à disposição, está aberto, e aguardamos vocês nos nossos próximos eventos. Então, um abraço a todos, estamos encerrando por hoje.